Olá! Nessa sessão de vídeos, vamos ver como manipular variáveis em um conjunto de dados e também como manipular o próprio conjunto de dados como um todo. Neste vídeo, vamos utilizar o conjunto de dados Joule2 do pacote ISWR. Este conjunto de dados possui 1.339 observações de pessoas de diversas idades, a maioria das observações obtidas em exames físicos de pessoas em idade escolar. O principal objetivo deste conjunto de dados é verificar a distribuição da variável IGF-1, fator de crescimento parecido com a insulina. As seguintes variáveis fazem parte desse conjunto de dados: idade, altura, menarca, 1 não ocorreu, 2 ocorreu, sexo 1 menino, 2 menina, IGF-1, Tanner, estágios da puberdade, de acordo com a classificação de Tanner, volume testicular e peso. Algumas variáveis são categóricas, mas essas categorias são expressas como números. E essas variáveis, neste conjunto de dados, são consideradas vetores numéricos. A escala de Tanner, também conhecido como estágios de Tanner, é uma escala de desenvolvimento físico de crianças, adolescentes e adultos. A escala define medidas físicas de desenvolvimento baseadas em características externas, primárias e secundárias. A escala foi identificada primeiramente por James Tanner, um pediatra britânico, daí o seu nome. Para realizar uma análise estatística e considerar as variáveis menarca, sex e Tanner como categóricas, nós precisamos convertê-las em fatores. Além disso, se quiséssemos trabalhar com o índice de massa corporal, precisaríamos calculá-lo a partir da altura e peso. Estou aqui no R-Commander e já carreguei o conjunto de dados Joule2 do pacote ISWR. Este submenu do R-Commander, dados, modificações de variáveis no conjunto de dados, mostra uma série de operações que podemos realizar com as variáveis de um conjunto de dados via menu do R-Commander. Vamos ver todas essas opções, com exceção dessa opção, definir contrastes para um fator, neste e nos próximos vídeos. Além de manipular variáveis no conjunto de dados, há uma série de recursos que permite a manipulação do próprio conjunto de dados, que podem ser visualizados neste outro submenu do R-Commander, dados, conjunto de dados ativo. Nós já vimos essas duas opções, salvar conjunto de dados ativo e exportar conjuntos de dados ativo, em vídeos anteriores. Vamos ver as demais opções nos próximos vídeos. Vamos começar neste vídeo com essa opção de modificação de variáveis do conjunto de dados, que é a recodificação de variáveis. Essa operação é utilizada para alterar ou agrupar os códigos de uma variável categórica ou numérica discreta. Ao mesmo tempo, ela pode converter uma variável numérica para fator. Vamos supor que queiramos recodificar os valores da variável sex de Joule2, substituindo o valor 1 por masculino e o valor 2 por feminino, e transformar essa variável em fator. Então, vamos clicar nessa opção e vamos selecionar a variável sex. Em novo nome da variável para recodificação, vamos chamar de sexcat. E vamos marcar essa opção para fazer essa variável ser um fator. Neste campo, vamos definir as recodificações. Vamos fazer 1 ser igual a masculino. Pressionamos Enter. E 2 igual feminino. Clicamos em OK.
aqui está o comando que foi executado, o recode da variável sex. Nessa string, entre aspas, simples, estão as recodificações separadas por ponto e vírgula. As palavras masculino e feminino estão entre aspas duplas, porque valores de uma variável que é do tipo character devem ser expressos entre aspas. Já os valores que serão recodificados, 1 e 2, neste caso não aparecem entre aspas porque são números e não caracteres, já que a variável sex é um vetor numérico neste conjunto de dados. Como marcamos aquela opção faça de cada nova variável um fator, esse argumento s.factor é igual a true, significando que essa variável sexcat vai ser da classe factor. Essa variável sexcat é incorporada ao conjunto de dados joule2. Vamos ver como é que ficou o conjunto de dados após a execução deste comando. Verificamos que uma nova variável sexcat apareceu no conjunto de dados com os valores masculino correspondendo a 1 e feminino correspondendo a 2 na variável sex. Esta função within, neste exemplo, possui dois argumentos. O primeiro argumento é o conjunto de dados joule2 e o segundo argumento, entre chaves, contém a expressão que será executada neste conjunto de dados joule2. Assim, a função recode vai operar sobre variáveis do conjunto de dados joule2 e vai gerar um outro data frame com essa nova variável recodificada. Finalmente, este data frame que vai ser criado vai substituir o conjunto de dados joule2 original. Vamos observar que a classe da variável sexcat vai ser factor. Para ilustrar um outro exemplo de recodificação, vamos supor que desejamos criar uma outra variável que irá agrupar as categorias 1, 2 e 3 de Tanner em uma única categoria, e as categorias 4 e 5 em uma segunda categoria. Então vamos em dados, modificação de variáveis no conjunto de dados, recodificar variáveis. Vamos selecionar Tanner. Vamos chamar a nova variável de Tanner agrupada. Vamos fazer da nova variável um fator. E vamos recodificar as categorias 1 até 3. Vamos representar em algarismo romano 1 até 3. E as categorias 4 e 5 como 4-5. Ok. Observamos aqui a nova variável agrupada. Então, todos os valores de Tanner de 1 até 3 vão receber esse valor nessa variável Tanner agrupada. E as categorias 4 e 5 vão receber o outro valor. Aqui está o comando executado. Aqui a string de recodificação. Uma outra forma de converter uma variável numérica para categórica é usar a opção dados, modificação de variáveis no conjunto de dados, converter variável numérica para fator. Vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá!